A gente está de volta com o Observatório Cultural falando sobre literatura, o mercado literário paraibano. E o papo agora é com Gilson Renato, que é jornalista e também diretor de operações da União. Gilson, você trabalha num órgão que tem uma editora, e é uma editora pública. O que é que a política ou o desenvolvimento do trabalho dentro de uma editora pública difere de uma editora comercial? Primeiro, explicando rapidamente o que é a União, né? A União é a imprensa oficial da Paraíba, que tem várias atividades, né? Produz o Diário Oficial, produz o jornal, que é um jornal de 122 anos, que é o Jornal União, produz o Correio das Artes, que é um suplemento literário de 54 anos, né? E é também uma gráfica, né? E agora a gente está retomando, revitalizando a editora, porque a União é também a primeira editora da Paraíba. Então, os principais livros, né, ao longo da história foram produzidos pela editora União, quase que a totalidade deles nos últimos 100 anos, né, e principalmente de 20 anos para trás, né? Então, essa é a União que a gente, nesse momento, faz um projeto de revitalização com novas máquinas, ou seja, uma nova postura realmente buscando essa abordagem editorial para o produto literário aqui do estado da Paraíba. E como uma instituição pública, realmente a gente tem algumas particularidades, né? Porque como uma instituição pública, naturalmente, o interesse público ele deve estar à frente, né? Então a gente imprime qualquer tipo de livro como gráfica, né? Então qualquer pessoa interessada pode procurar, receber o seu orçamento, normalmente os preços são muito bons, né? São bem competitivos, e a gente pode editar um livro de qualquer pessoa que se interesse. Mas, no entanto, quando esse custo é um custo da União, ou seja, é um custo público, então aí é necessário algumas coisas, como por exemplo, em 2014 nós lançamos uma coleção do Prêmio Zé Lins do Rego, que é daqui da FUNESC, da Fundação Espaço Cultural. Mais uma vez a gente está trabalhando, deve sair isso aí até fevereiro do próximo ano, deve ter mais uma edição, né? E a gente também está pensando agora, já está formatando um conselho editorial que vai poder exatamente, digamos, filtrar, né? Buscando esse interesse público, né? Ou seja, um colegiado, a lei União. Papel de curadoria. Exatamente, faz esse trabalho de curadoria, vendo os interesses, né? Os interesses, e a partir daí a gente vai poder fazer com que esse trabalho realmente contemple, porque ela tecnologicamente está, digamos, atualizada, ela possa de fato produzir, né, livros, revistas, jornais, ou seja, edições, né, misturar papel e tinta e produzir informação e com esse interesse público, digamos, prevalecendo. E o Correio das Artes, como você falou, é um suplemento literário que faz parte desse complexo da União e é o suplemento em circulação mais antigo do país. Como é que ele se adaptou à nova realidade, agora com a tecnologia, a internet, os e-books? Como é que hoje o suplemento se adapta a esse contexto? Como você falou, é uma das edições mais antigas, como suplemento literário é a mais antiga ainda, né? Ou seja, há 54 anos existia o Correio das Artes, hoje existe, ou seja, hoje nós conseguimos dar regularidade, todo último domingo do mês tem uma edição do Correio das Artes, né? Nós temos muitos colaboradores e uma revista que é realmente que se impõe pela qualidade dos ensaios, dos textos, dos artigos, das poesias, das crônicas que ali estão colocadas, né? Então, hoje, esse é um momento de uma transição importante, que a gente está inaugurando o site da União, né? Demorou, mas a gente tem o mês de janeiro como o mês para a gente fazer esse lançamento e a partir daí vão fluir os produtos da União, entre eles o Correio das Artes, né? Porque muitas pessoas reclamam, inclusive fora do estado da Paraíba, pela dificuldade de adquirir o Correio das Artes, mas através da internet isso vai ser facilitado, né? E as novas tecnologias nos servem exatamente para ajudar nesse fluxo. E sobre o mercado literário paraibano, como você, enquanto leitor também, né, enquanto apreciador da literatura, como é que você vê o mercado hoje da literatura na Paraíba? E em relação à absorção de mercado, o escritor paraibano que consegue ser publicado, ele tem absorção pelo mercado leitor? Falta para os escritores, falta também para os editores a capacidade de articulação maior para mostrar o produto, né? A distribuição ainda é o problema principal para fazer com que o livro, ou seja, o impresso, seja ele qual for, uma revista, um livro, chegue a quem lhe interessa. Então essa dificuldade é uma dificuldade importante e cabe às pessoas que operam nessa área, naturalmente também aos escritores, buscar alternativas para distribuir melhor esses produtos. Por outro lado, a parte de produção, tanto em literatura de uma forma geral, né, particularmente em poesia, em romances, em crônicas,
nós temos hoje uma produção muito importante na Paraíba. Temos ótimos textos, né? Temos também editoras muito boas, ou seja, o produto livro, por exemplo, né? O produto livro é um produto de muita qualidade aqui na Paraíba e cada vez mais, né? Eu falo em nome da União não apenas, mas aqui mesmo nós temos várias editoras que estão aqui colocando seus livros à mostra e a gente percebe a qualidade do produto. É um livro que pode, em nível formal, competir com qualquer outro livro no Brasil, né? E falando de conteúdo também, a gente tem aqui excelentes escritores. Falta exatamente essa capacidade, que é uma demanda, que é uma luta que precisa ser de todos nós, editores e também dos escritores, que é exatamente para fazer com que esse livro, essa revista, chegue à pessoa certa. Então, distribuição, eu acho que é o passo mais importante nesse momento para a gente resolver esse problema. Gilson, obrigado por contribuir com o nosso papo literário hoje no Observatório Cultural. É um prazer e parabéns pelo programa. Obrigado. Vamos curtir a feira agora, Vamos sim, valeu. Que coisa boa aí. Continuamos agora o nosso bate-papo falando sobre literatura com Maria Valéria Rezende, que acaba de receber o prêmio Jabuti por seu romance 40 Dias. Primeiramente, parabéns pela premiação. Obrigada. Queria primeiro saber sobre esse livro. Como foi a construção dele, do que ele trata? Esse livro, na verdade, é fruto de vários tipos de experiência, percepções que eu fui tendo ao longo de anos. Eu não escrevo sobre o que eu não conheço. Eu não invento e eu não escrevo a partir de outra literatura. Eu nunca tomei a decisão de ser escritora. Eu comecei a escrever na medida que eu comecei a ver coisas que eu achei e me parecia que os outros não viam. Esse livro também, ele nasceu de coisas que eu comecei a perceber que estavam surgindo e que as pessoas não estavam escrevendo a respeito, nem o jornalismo mostrando, e aquilo foi se plasmando na minha cabeça um pouco. E aí houve um projeto que uma editora fez, uma agência cultural, de convidar, acho que eram 16 escritores, aí passar um tempo num outro estado do país e escrever um livro passado nesse outro estado. Aí me propuseram Porto Alegre. Aí na hora que eles me disseram isso, eu disse, puxa, é isso aí. Eu já sei que livro que eu quero escrever. E vai ser Porto Alegre, que é uma cidade que eu conheço pouco. Porque era importante a experiência de tentar conhecer a cidade pelo avesso. O projeto deles não foi adiante, mas na minha cabeça já estava. A minha história, aquela que eu queria escrever, dos 40 dias, vai se passar em Porto Alegre. Fui-me embora, passei 15 dias lá andando pela rua. Andando pela rua e fazendo o que a minha personagem faria. Que era perguntar se alguém conhecia o Cícero Araújo, um jovem trabalhador da Paraíba que tinha ido trabalhar lá e que fazia um ano não dava notícia para a mãe, e que a mãe estava desesperada. E, de fato, a minha experiência foi que você contou história de filho sumido e mãe desesperada, todo mundo quer te ajudar, é um abre-te sésamo. Foi uma experiência em si muito interessante para mim. Eu não saí com um caderninho tomando nota, não é reportagem que eu fiz, eu vivi a experiência. Alguns meses depois é que eu me sentei para escrever. Mas eu não queria fazer uma coisa assim, tipo relatório, tipo reportagem, não é isso. Eu quis descobrir como se sente uma paraibana perdida em Porto Alegre. E eu fiz essa experiência e depois eu escrevi um livro. E o prêmio Jabuti? Premiações como essa, que papel elas têm para o mercado do livro, para a formação de novos leitores? A minha grande esperança é de que chame atenção para o fato de que existe literatura, boa literatura, igualmente em todos os recantos do Brasil. A diferença é a péssima distribuição do livro no país. Eu acho que hoje, num país do tamanho do Brasil, não tem sentido mais você fazer pacotes de livro lá em São Paulo e mandar de caminhão, porque a distribuição vai se rarefazendo na medida que se afasta de São Paulo.
Hoje você pode mandar o arquivo eletrônico para várias gráficas de alta qualidade que há em todo o Brasil. Você manda o arquivo e serão produzidos 500 exemplares aqui, 1.000 ali, 2.000 ali, conforme a demanda suposta, estudada. É simples. Tem gráficas maravilhosas aqui. Por que não é uma distribuição local, mas local mesmo, a produção e distribuição local, descentralizada do livro? Então, o que acontece? Acontece que, como a mídia também é centralizada, então, o jornal dito nacional é o que fala de São Paulo e Rio de Janeiro e do exterior. E o nosso é jornal local. Quer dizer, o que acontece aqui só interessa localmente. O que acontece no Rio de Janeiro, de São Paulo, sim, é nacional. Isso é uma distorção que não tem mais cabimento no Brasil. Mas o que eu queria era que servisse para isso, sabe? Para nós mesmos tomarmos consciência de que nós não temos que ficar achando que o que sai lá é melhor do que o que sai aqui. Não é. Nós temos é que gritar, botar para fora. A senhora é uma paraibana nascida em Santos, São Paulo. A Eu senhora falou que é nasci em paraibana Santos, por São Paulo. decreto. Eu sou paraibana, eu sou pessoense por decreto da Câmara Municipal, mas antes de ser por decreto, eu sou por escolha e sou por antiguidade, porque eu já vivi mais tempo da minha vida na Paraíba do que na minha terra de origem. Então eu sou paraibana, eu sou mais paraibana há mais tempo do que você. Verdade. Um prazer conhecê-lo e parabéns pela premiação e pelo trabalho principalmente. A gente encerra agora o nosso Observatório Cultural, onde conversamos sobre a literatura paraibana e o mercado literário da nossa Paraíba. A gente se encontra no próximo Observatório Cultural. Até lá!